O Supremo Tribunal Federal do Brasil vai votar em breve e isto vai ter repercussão geral, ou seja, isto já foi pedido e determinado que o que decidirem sobre este assunto vai ser lei para o país inteiro. Há muito tempo que eu tenho focalizado este aspecto. O Brasil vive uma ditadura do judiciário. Quem manda no país é o judiciário, inclusive faz leis e anula leis, interpreta leis, cancela leis e determina jurisprudência independente das leis. O Supremo Tribunal Federal no Brasil se arvora poderes semidivinos. E isso é preocupante, principalmente porque os membros do Supremo Tribunal Federal, 11 membros no Brasil, nos Estados Unidos são 9, no Brasil são 11, nenhum deles é evangélico, nenhum deles tem simpatia pelos evangélicos e o posicionamento deles em grande parte dos assuntos morais é contra a nossa interpretação, contra a nossa moral cristã. E nós, então, nos preocupamos. Eles vão votar agora a respeito da vacina. Em princípio, pode parecer que é muito ingênua a questão. Os pais são obrigados a vacinar seus filhos menores. Isso por causa de alguma convicção que eles tenham. Então, por unanimidade, o tribunal já reconheceu a repercussão geral, unanimidade, ou seja, o que eles decidirem, o que os senhores excelentíssimos ministros decidirem, vai ser a regra geral, independente de qualquer outra interpretação ou lei que haja no país, vai ser imposto sobre o país inteiro. E isto tem origem num casal em São Paulo que entrou com uma ação pedindo a liberdade de não vacinar seu filho com 5 anos de idade. Eles não são necessariamente cristãos, eles são adeptos da filosofia vegana, vegetarianos e contrários a intervenções médicas invasivas. Eles deixaram de cumprir o calendário da vacinação determinado pelas autoridades e a ação foi julgada improcedente na primeira instância. O Ministério Público contra eles, o casal, a família, e eles venceram então na primeira instância, mas o Ministério Público recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse Tribunal de Justiça de São Paulo é preocupante também, e reformou a sentença e determinou que os pais são obrigados a vacinar a criança. Em caso de descumprimento da decisão, a criança pode sofrer busca e apreensão, ser tirada da família para cumprir a regularização das vacinas obrigatórias. Bom, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou isso. O processo teve um recurso extraordinário, ou seja, houve um recurso ao Supremo Tribunal Federal. É claro que os pais, através de seus advogados, alegando que é um direito constitucional devido às convicções das familiares, os interesses da criança, a sua saúde. Eles argumentam que, embora a criança não seja vacinada, ela tem boas condições de saúde. A nossa convicção, a minha convicção, é que a melhor vacina é uma boa saúde e a pessoa estar bem imunizada, com boa alimentação, vitaminas e esses produtos naturais que a natureza nos dá. Isto garante uma boa imunização contra as doenças. E esses pais que adotam uma filosofia parecida alegaram isto. Segundo eles, preste atenção como é que a coisa está, a escolha deles pela não vacinação é ideológica e informada, não é nada escondido.
e não deve ser considerada uma negligência dos pais, mas um excesso de zelo em relação aos supostos riscos envolvidos na vacinação infantil. Eles defendem, então, que pela liberdade de consciência, convicção filosófica garantida na Constituição, eles têm esse direito. Bom, e ao se manifestar pela existência da repercussão geral, o relator ministro Luiz Roberto Barroso observou que esse assunto é sério e envolve a controvérsia constitucional entre os direitos que a família tem e os limites de obrigação que o Estado também impõe. De um lado, então, se tem o direito dos pais de dirigir a criação de seus filhos e a liberdade de defender as bandeiras ideológicas, políticas, religiosas da sua escolha. Do outro lado, encontra-se o dever do Estado de proteger a saúde das crianças e da coletividade por meio de políticas sanitárias preventivas de doenças infecciosas, como é o caso da vacinação infantil. Então, pelo delineamento da coisa, você já pode até prever qual vai ser a decisão. Para esse ministro, o tema tem relevância social, tem relevância política e isso vai trazer repercussões no Brasil, de todos os lados. Do ponto de vista jurídico, essa interpretação se relaciona com o crescente número de pessoas que estão abominando vacinas por causa do que as vacinas estão implicando. Mas eles vão decidir, os senhores excelentíssimos ministros, se isso vai ser obrigatório. Como a gente prevê, por tudo que o Supremo Tribunal Federal tem feito, qual vai ser o resultado, cada cristão fique sabendo. Vem aí a vacina contra a Covid. E quando ela vier, se essa determinação passar, como nós achamos que vai passar, você vai ser obrigado a vacinar seus filhos. Eles vão ignorar, por exemplo, que em São Paulo, pessoas que se voluntariaram para tomar vacina já tomaram a vacina e já morreram por causa da vacina. Eles vão ignorar uma série de coisas assim. Uma vez que a vacina for passada pela Anvisa, os órgãos normais estabelecidos pela Justiça, isso vai ser obrigatório. Nós estamos vendo cada vez mais os deveres do Estado se sobrepujarem aos direitos da família. Isso acontece também no que diz respeito a homeschooling, ou seja, o direito dos pais de ensinarem seus filhos em casa e não mandarem para a escola. Mas o Supremo também vai se manifestar sobre este assunto. Como nós cremos que a Bíblia vai se cumprir, o poder do anticristo de Satanás através dessa ordem, nova ordem que está sendo imposta no mundo, isso vai acabar obrigando as crianças a irem para a escola, vai receber doutrinação, serem vacinadas. Os direitos da família estão cada vez diminuídos, inclusive sobre a escolha do gênero. Isso em alguns países, como o Canadá, já é lei. Se os pais quiserem interferir na escolha sexual dos filhos, ainda crianças, os filhos podem ser tirados deles. O Brasil está caminhando na mesma direção, ainda não chegou na identidade de gênero não, mas está caminhando para lá. Mas nós já estamos vendo as garrinhas, as unhas da justiça, do Estado querendo se impor sobre os direitos dos pais na família. Sem falar nessa lei das palmadas aí, que já é lei. Enfim, cada vez mais o cristão vai se sentir em dificuldades de obedecer às leis do país como interpretadas. Então veja você, uma fonte de problemas que está começando aí a jorrar contra os cristãos mais uma vez. A paz do Senhor, eu sou Elaine Domingos, da comunidade Ramais de Santa Cruz da Serra, e estou ligada no Rumos da Vida. Você
ouvir